bom dia, segunda-feira, e vamos de novo, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, parece um trem subindo uma montanha, né? De vez em quando tem que fazer um piuí, né? Romper alguma coisa nova, Salmo 86:5. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Nós tivemos um final de semana excelente na bênção, na graça de Deus, vendo as maravilhas do Senhor. Espero que você também, não é? Porque o Espírito de Deus, ele sempre nos surpreende, né? Quando nós estamos abatidos, ele sempre nos levanta, não nos deixa caído. E temos sempre que dizer às nossas almas, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos acordar, vamos abençoar o nosso dia, porque nós temos uma tarefa grandiosa para fazer nesse mundo. Enquanto estamos por aqui, nós somos guerreiros do Senhor e temos que trazer o reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E a palavra de Deus nos exorta que nós temos que ter bom ânimo, não é? Que nós estamos aí nadando contra a correnteza, isso a gente sabe. Mas nós temos conosco o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não é? O general de guerra, enfim. E é a graça de Deus que nos mantém assim, de pé, para cima e para diante, adorando, servindo ao Senhor. Olá para você que está aí sintonizado, né, conosco, o pessoal do Facebook, o pessoal de casa, ok? Vai aí o meu abraço de parabéns para o Daniel, ok? Esposa da Juliana, o pessoal da Padaria Coelho, que tem caminhado conosco, que tem nos ajudado com o trabalho das crianças lá na Índia, né? Fielmente, né? Fielmente ao longo de tantos anos temos caminhado juntos, né? Agradecer a Maria Luísa, que sábado nos recebeu na casa dela, na sala de oração, porque Maria Luísa, ela fez, né, uma casa muito linda, mas dentro deste apartamento ela reservou um local que é uma sala de oração especificamente, né? Que bênção, né? Se a gente pudesse, cada um de nós, né, ter uma sala de oração, mas se não tem, você pode arrumar um cantinho, né? Igual o filme Quarto de Guerra, né? Ela arrumou o espaço de oração dela dentro do closet. Aqui no Brasil a gente não costuma ter closet, mas no meu quarto mesmo eu coloquei lá, né, um local onde eu posso ali me ajoelhar e orar. O meu tapete de oração está ali, porque orar não é fácil, é uma disciplina da carne. Então é bom que você tenha sempre aquele local ali te chamando, né? Olha, eu estou vazio, vem cá, vem orar, vem estar na presença de Deus. Alguns dias eu simplesmente dobro os meus joelhos, coloco um louvor e fico ali quietinha, porque às vezes é melhor, não é? Parar de falar e simplesmente se colocar na presença de Deus. Bom dia, irmã Zezé, espero que esteja se recuperando bem. Bom dia, Valtair Gomes. Bom dia, todo o pessoal que está aí de casa nos assistindo. Bom dia, Flávia, da Flávia Oliver Store, né? Já falei para vocês, esse fim de ano precisou de uma roupinha, né, para festas. Entra lá no Instagram, no Facebook da Flávia, é uma boa amiga, uma irmã em Cristo, uma guerreira do Senhor, ok? Também precisamos trazer de volta aqui a doutora Osiane, né? Ela está me dando uma enroladinha, porque fim de ano fica todo mundo tão ocupado, mas precisamos prosseguir, né, com a nossa instrução na área alimentar para vocês. Bom, hoje eu tenho uma mensagem bem de Deus no livro de Atos 7. Atos 7 é quando Estevão, né, ele faz um discurso longo e ao final do discurso ele é apedrejado. É o primeiro mártir da igreja que havia surgido. Mas eu quero falar nesse texto com vocês a respeito de Moisés,
a respeito do chamado de Deus em nossas vidas e também vamos prosseguir com o estudo do Natal. Nessa sexta-feira, finalmente foram distribuídos os presentes, né, as caixas com presente de Natal para as crianças do Projeto Azara. O Projeto Esperança, que nós desenvolvemos ali no norte da Índia, na capital, em Delhi, no meio daquelas favelas, né, que são bolsões de absoluta pobreza. Vamos que vamos, ok? Então, como eu estava dizendo, o Projeto Azara, você pode fazer parte, anota o meu WhatsApp, é 32991959489. Você está convidado a fazer parte deste projeto missionário. Não é fácil porque é uma questão de fé, né? Quando você se propõe a contribuir para o projeto, o inimigo ele não vai gostar, né? Ele vai resistir, mas nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá, né, de nós. Tudo no reino do Espírito é assim, você tem que ter perseverança, você tem que fincar o pé num determinado território e não tirar o pé dali até que o Senhor te dê a vitória. E isso nós temos que fazer em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. O Senhor não se agrada de pessoas que não são perseverantes. Não é? Você tem que perseverar. Você tem que perseverar na fé. Porque todas as vezes que você fala, eu vou fazer tal coisa, o inferno se levanta para te parar, né? Para tentar impedir. Mas o Senhor está ao nosso lado, né? E Ele espera que a gente persevere, que a gente lute, que a gente prevaleça contra o reino das trevas. Porque Ele nos deu essa garantia, não é? De que as portas do inferno não conseguiriam resistir ao avanço do reino de Deus. As portas do inferno não conseguiriam deter o povo de Deus. Lá no livro de Isaías, né, quando ele falou para Ciro, que ele levantou Ciro para favorecer o povo judeu, para fazer um decreto que ia permitir que eles voltassem, né, para Jerusalém. Ele falou o seguinte: eu vou derrubar de diante de você as portas de ferro e as trancas de bronze. Eu nunca sei se é as portas que são de bronze, as trancas de ferro. O fato é que o Senhor tem uma promessa que nós podemos tomar posse, que Ele vai derrubar as fortalezas que se colocam no nosso caminho. São aparentemente tão fortes que é impossível de abrir, né, uma porta de bronze com trancas de ferro. Mas nós podemos contar com o poder da oração, o poder sobrenatural de Deus. E Ele diz que Ele vai jogar por terra estes portões do inferno e nos dar os tesouros ocultos na escuridão. Os tesouros que estão ali por detrás dessas portas, né? Esses portões do inferno. O Senhor nos promete, eles não vão prevalecer contra nós se nós ousadamente em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, nós temos que nos mover, crendo que o Senhor se move conosco. A força dele é a nossa força. Então, se a gente não parar, se a gente não tiver medo, como ele falou para Josué, não temas, eu sou contigo. Vai, porque onde se botar o teu pé, eu vou te dar por herança. Não é? Então, nós temos que nos apropriar das bênçãos que Deus tem para nós. E eu falo isso, primeiramente, até mesmo para mim, ok? Porque cada vez que eu venho aqui falar para vocês, primeiramente, o Espírito do Senhor está falando para mim mesma, ok? Enfim, para eu mesma, né? Vamos aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Neemias Regina. Bom dia, pessoal que está chegando no Facebook. Então, esses portões, eles não conseguem resistir ao avanço de um servo de Deus quando, né, nós estamos crendo, né, estamos em fé. Isso não consegue, né, deter o nosso avanço em fé. E quando esses portões eles caem por terra,
estes tesouros que nós não estávamos enxergando, eles estavam por detrás, eles estavam escondidos na escuridão, né? Estavam às vezes no poder ali de Satanás, que estava retendo essas bênçãos. Esses tesouros nos vão ser entregues. E não tem tesouro maior para Deus do que as almas. Ele disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, né, eu já falei isso para vocês. Quando eu estava ali na Índia, em Allahabad, que é uma fortaleza do inimigo mesmo, né? Eu estava ali e o Senhor me deu esta promessa. Eu vou derrubar esses portões e eu vou te dar os tesouros da escuridão. E eu entendi que eram as almas que estavam retidas ali por trás dessas fortalezas do inimigo. Este é o maior tesouro que Deus pode nos dar para que a gente entregue para Ele naquele dia, né, que nós vamos nos encontrar com Cristo, nós vamos poder levar para Ele, né? Falar, olha, Senhor, todas essas almas aqui, né, eu trouxe para Ti, né? Não eu, né, mas, como diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus que opera através das nossas vidas. Por isso, hoje, nós estamos tendo esta colheita de almas ali na Índia. Como eu disse para vocês, as crianças receberam as 100 caixas que foram doadas por uma escola cristã e elas foram uma loucura. Não puderam abrir as caixas, somente em casa. Eu até estou esperando o relatório do que aconteceu lá, né? Porque a nossa cozinheira Ashna mora na favela e aí terça-feira eu acho que ela vem me contar. Mas disse que foi assim uma loucura mesmo, né? As crianças nunca receberam nada na vida, né? A não ser pancada, injustiça, não é? E hoje elas estão recebendo, e a pastora falou para elas, esse presente vem de Jesus para vocês, né? Embora que Jesus mesmo, Ele é o maior presente que foi entregue pelo Pai a nós. E foi ali uma grande alegria. E agora, esta semana, eu estou só aguardando o dólar baixar um pouquinho. Talvez amanhã, no máximo quarta-feira, eu vou estar enviando, ok? Vou estar enviando o suporte, né, da escola para que as crianças possam continuar sendo alimentadas, educadas e guiadas para o reino de Deus. As crianças e suas famílias. Vamos lá, vamos no livro de Provérbios, pegar as nossas gotas de sabedoria de hoje, não é? As nossas dicas de sabedoria. Nós estamos no capítulo 15, a partir do verso 10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Bom, eu acho que a gente já tinha lido até essa parte, tá? Eu lembrei agora que está aqui, quando a gente falou, é melhor ter verduras na refeição, onde há amor do que o boi gordo acompanhado de ódio. Eu falei, né, das ceias de Natal. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Realmente, eu marquei aqui agora que eu estou vendo. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Isso aqui é tão sábio, gente, é tão real, é tão verdadeiro esses provérbios.
O filho sábio dá alegria ao pai, mas o tolo, além dele não dar alegria ao seu pai, ele despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Muito bem, vamos para a nossa meditação da palavra hoje. Eu já estou lá no livro de Atos, né? Já estou no capítulo 7, e às vezes eu tenho outras coisas para compartilhar, mas não dá tempo, os outros capítulos vão ficando para trás. E hoje, então, nós vamos no capítulo 7, como eu disse, é o discurso de Estevão, mas eu quero pegar com vocês no versículo 22 em diante, falando sobre Moisés. Moisés, ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Então, todo o conhecimento que tinha disponível na época, né, Moisés adquiriu. E ele veio a ser poderoso em palavras e obras. A palavra dele tinha muita autoridade, né? E as obras dele também eram tremendas, né? Me parece que ele era o arquiteto do Egito, ele era o responsável por todas aquelas imensas construções. E, de repente, ao completar 40 anos, a gente não sabe ao certo o que se passou, mas a palavra diz somente o seguinte, que Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Essa versão aqui está que ele decidiu visitar, né? Na minha outra versão está dizendo que quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Então, isso aconteceu quando ele completou 40 anos. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Ele pensou que seus irmãos iam entender, né, que Deus estava querendo salvá-los por intermédio dele, mas eles não compreenderam. Então, Moisés, aos 40 anos, ele já tinha discernido que Deus tinha um chamado para ele, para usá-lo como salvador do povo hebreu. Tanto que ele, ao tomar esta posição de, como está dizendo aqui, ele teve essa ideia, ele decidiu visitar os seus irmãos. Aqui está implícito muita coisa, a ideia de visitar seus irmãos e tomar partido, né, do povo hebreu, sendo que ele era um líder egípcio. Ele estava lá, né, quase como o faraó, ele tinha um nome a zelar, como que ele foi defender os escravos, que escravo era menos do que gente, ele colocou em risco toda a posição que ele tinha no Egito, quando ele tomou essa decisão. Então, ele devia realmente estar convicto de que, né, ele era chamado, tanto que ele disse aqui, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Então, a este ponto, Moisés também já tinha tido um contato com o Deus dos hebreus, com Jeová. E ele entendeu que Jeová, o Deus dos hebreus, queria usá-lo para salvá-lo. E aí ele apostou todas as fichas dele nisso. Você já fez isso alguma vez? Você acreditou que era Deus que tinha falado contigo. Te veio uma ideia e aquela ideia assim surgiu maravilhosa, né? Trouxe assim uma alegria com ela. Falou, oba, isso é de Deus, eu vou fazer, né? Eu estou sentindo paz nisso, vou em frente. E aí você tá com os burros na água. Dá tudo errado, você fica super frustrado e você fala, bom, então eu desisto, né?
Então eu não sei mais, eu não entendo o que Deus quer de mim, eu vou desistir, você desanima, você larga o chamado de lado, igual Pedro, né? Depois que Jesus ressuscitou, ele já tinha até falado com Pedro, mas Pedro estava tão para baixo, né? Ele estava tão arrependido que ele tinha negado a Jesus. Enfim, ele mais 6 companheiros, 7 deles montaram no barco e falaram, vamos pescar, que é isso que a gente sabe fazer, porque o resto falhou, não é? Mas é tão interessante aqui essa passagem, porque então Moisés, ele tinha 40 anos. Vamos ver aqui o que significam esses 40 anos. A palavra diz que para o Senhor, um dia são como 1000 anos. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Então, 24 horas para Deus é como 1000 anos. Se você quer saber o valor de cada hora, é só pegar 1000 anos, dividir por 24 horas, que você vai achar quantos anos uma hora corresponde, ok? A quantos anos corresponde uma hora. E se você fizer essa conta, faz aí 1000 dividido por 24, você vai achar 40. Então, 40 é, né, no tempo de Deus, o equivalente a apenas uma hora. Uma geração inteira, 40 anos, uma geração corresponde para Deus em uma hora, né, no tempo de Deus. Então, Moisés, ele entra aqui num mover profético, né? Quando a vida dele alcançou uma hora de vida, ele estava com 40 anos, aos olhos de Deus, uma primeira etapa, né, no ministério de Moisés. Ele foi, né, ele já teve um contato com Jeová de alguma maneira, a Bíblia não nos fala, e ele entendeu que o chamado de Deus para ele era defender o povo. Veio-lhe essa ideia na cabeça, e como é que ele fez? Ele não esperou o tempo de Deus, e ele não esperou a maneira certa de Deus. Nem o tempo, nem a maneira de Deus, né? O que Moisés fez? Ele agiu na carne. Ele fez da maneira dele. Ele viu, né, lá o egípcio batendo no escravo hebreu, e ele resolveu tomar as dores do povo dele e matou o egípcio. Só que ele era meio egípcio também, ele era adotado pela filha de Faraó. E será que ele pensou que ele, né, matando um egípcio, ele ia resolver o problema da escravidão no Egito? Ele não pensou. Ele agiu no impulso. E ele sequer avaliou o custo, né, daquilo que ele estava fazendo, que aquilo ali podia, inclusive, frustrar o projeto que Deus tinha para a vida dele. Né? Porque quando você faz do seu jeito, em vez de fazer da maneira de Deus, dá tudo errado. E se você fizer fora do tempo de Deus, também dá tudo errado. Não quer dizer que Moisés não tinha aquele chamado de ser o salvador do povo, né? Mas ele agiu por conta própria. Ele não agiu na instrução do Espírito de Deus. Ele não ouviu a voz do Senhor. Ele não estava andando debaixo, né, das ordens de Deus. Ele agiu por conta própria. Ele matou esse egípcio e aí ele teve que sair fugido, né? E ele pensou também que os irmãos dele iam compreender que Deus estava usando para salvá-los, né? Pensou que os irmãos dele iam entender o chamado dele, mas não entenderam. E no dia seguinte... Ah, tá, já passou, né? Esse é o 26, que eles estavam brigando. Ah, não, ele matou o egípcio. Aí no dia seguinte, Moisés veio e se dirigiu a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliar os 2 israelitas, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que vocês estão ferindo um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Então, quer dizer, ele abortou o chamado dele, né? Porque ele passou na frente, foi fora do tempo e ele teve que sair fugido. Mas Deus não perde batalhas, o Senhor, ele está no controle de tudo e ele vai usando
tudo, né, para os propósitos maiores dele. Então, Moisés ficou ali no deserto, foi ser pastor em Midian, onde ele se casou, né, com Zípora. E passados outros 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Esse anjo não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Então, aqui passados mais 40 anos, mais um dia, né? No segundo dia da vida profética de Moisés, ele teve um encontro pessoal com o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Deus manifestado em Cristo naquelas chamas. E tanto que Deus falou com ele. E quando fala, é a palavra. E a palavra é Jesus Cristo. E é muito interessante que ele ficou atônito. Vendo aquilo, ele ficou atônito. A minha palavra fala assim, um pouquinho diferente. Diz que ele olhou para aquela chama ardendo. Ou seja, ele não olhou e largou para lá. Ele olhou e continuou olhando. Aquilo chamou atenção. Chamou tanta atenção dele que ele resolveu se aproximar para observar. Então, ele observou. Algumas vezes, Deus está tentando falar comigo, com você. O Senhor está dando um sinal, não é? E você não está atentando para a maneira de Deus falar contigo. Deus falou com Moisés através de uma chama que não se consumia, era algo diferente. E ele foi observar. Então, muitas vezes, Deus está querendo falar conosco através de sinais, né? Porque Deus tem a linguagem própria dele com cada um. E a pessoa está embrutecida, ela não está prestando atenção, ela não está sensível. Moisés, embora o chamado dele tivesse, né, caído por terra, ele não tinha desistido. Havia uma certa busca nele, porque ele levou os rebanhos de Jetro para pastorear no outro lado, que não era comum. Ele levou esse rebanho para outro lado, lá perto do monte de Deus. E lá perto do monte de Deus, ele, né, se aproximou do local da manifestação da presença de Deus, talvez propositalmente, né, talvez por uma curiosidade, talvez porque o Espírito de Deus já estava ali impulsionando ele a fazer isso. E quando ele viu aquele sinal, ele olhou, ele prestou atenção, ele continuou olhando e ele decidiu se aproximar. Com certeza ele largou o rebanho aos cuidados de outros. Eu não sei quem estava com ele, o certo é que ele deixou o que ele estava fazendo para prestar atenção naquele sinal que estava acontecendo no monte de Deus. E ele então foi caminhando para observar, e ele ouviu a voz do Senhor. Na minha outra versão está bem mais interessante. Essa aqui, a NVI, é a versão mais interpretada, e às vezes a gente perde detalhes muito interessantes, né, quando eles colocam a linguagem facilitada. Porque a minha diz assim: vendo o Senhor que Moisés se aproximava, o Senhor falou com ele. Então, houve um caminhar de Moisés para a presença do Senhor, né? Para discernir o que era aquele sinal. Ele observou, ele veio, né? Ele se sentiu atraído, ele queria entender aquele sinal. E quando Deus viu que ele buscou, o Senhor então fala com ele. Vendo o Senhor que Moisés estava se aproximando, né? O Senhor viu nele esta vontade, né? Esta busca. E se você não está buscando o Senhor, se não há essa busca em você, vamos dizer, né, que o seu chamado, inicialmente, aquilo que você pensou que você foi chamado para fazer, não deu certo, fracassou, você largou para lá. Tudo bem, há um tempo de decepção, de você não entender, mas aquela pequena chama, aquela voz do Senhor, aquela busca, deve continuar dentro de você. A expectativa não pode morrer, a esperança não pode morrer no chamado que Deus tem para a sua vida. Não é porque você falhou a primeira vez que você vai desistir. Quanta história que nós temos de pregadores muito famosos
que a primeira pregação foi um fiasco, né? Tem um que o pastor falou, senta aí, você nunca vai ser um pregador na sua vida. Né? Tem outro que era gago, e ele botava pedrinhas na boca para poder treinar a dicção, né? Porque ele não conseguia falar. Quantas mulheres que eram estéreis, e a partir dessas mulheres estéreis na Bíblia que foram gerados grandes homens de Deus, promessas de Deus. Então, não é fácil, mas como eu comecei falando para você, se você persevera, Deus faz cair diante de você os portões de ferro, as trancas de ferro, os portões de bronze, vice-versa, ele derruba o que tiver na sua frente, ele derruba se você tiver fé e perseverar na sua posição com o Senhor, né? E continuar tendo fé de que o Senhor, ele não desistiu de você, ele não desistiu do chamado que ele tem na sua vida e você vai chegar lá. Então, Moisés teve essa expectativa, por isso que ele foi ali se aproximando e quando ele chegou mais perto, né? O que aconteceu? Ele ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor já vai se revelando a ele, já vai dando para ele, olha, é assim o meu nome, muito prazer, o meu nome é esse. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? E Moisés, tremendo de medo, nem ousava olhar, né? Tamanho poder que tinha ali. E o Senhor disse, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, aí o Senhor fala para ele, de fato, eu tenho visto... É melhor a minha outra versão, que ele fala, de fato, eu vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi os gemidos e eu desci para livrá-los. Ah, então agora era o Senhor quem ia livrá-los, não era mais Moisés. E o Senhor acrescenta, venha agora, agora sim, agora eu vou te enviar. Venha agora e eu te enviarei de volta ao Egito. Mas agora você vai do meu jeito, na minha força, na minha estratégia, porque sou eu quem vou derrotar Faraó. Você vai ser um instrumento na minha mão. Né? O que ele tinha feito no começo? Ele foi, segundo a ideia dele, não esperou o tempo de Deus, o modo de Deus, matou o egípcio para defender o outro, tentou apartar a briga dos outros, mas ele não estava ainda preparado, né? Ele não estava ungido para aquilo. Ele ainda estava se movendo na força da carne. Uma coisa importante, se você quer fazer a obra do Senhor, você tem que estar ungido por Ele. E com aquela unção específica para aquilo que você vai fazer. Não é? Então, a palavra continua dizendo, este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus ele foi enviado agora pelo próprio Deus, para ser líder e libertador deles. Agora sim, ele estava ungido por Deus como líder, como libertador. Foi enviado por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça, que ninguém mais, ninguém menos, que era Jesus Cristo. Agora ele está indo com Jesus. Né? Jesus está indo adiante. O anjo da sarça está indo com ele à frente. Né? Então, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça, Deus, né, os tirou de lá, tirou o povo do Egito, fazendo sinais e maravilhas no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. O povo vagou 40 anos no deserto. 40 anos, nós vimos na palavra, que corresponderiam a mais um dia. Um dia, não é? Moisés viveu no Egito, o segundo dia ele foi viver lá em Midian, no terceiro dia ele esteve no deserto com o povo. E só depois do terceiro dia eles entraram de posse da promessa, eles entraram na terra prometida, eles entraram em Canaã. E é interessante, prossegue o texto. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos, um profeta como eu. Então, veja bem. Moisés, ele, né, é um profeta como Jesus. Deus vos suscitará
dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés era um profeta semelhante a Jesus. Então, nós vamos ver que Moisés, ele é também um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós vimos que o anjo da sarça, que é o próprio Jesus, andava com ele, não é? E é interessante que tanto Jesus quanto Moisés, eles foram repelidos pelo seu próprio povo, não é? Quando perguntaram para Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? E o povo judeu rejeitou a Jesus Cristo. Essa mesma pergunta fizeram para Moisés, com que autoridade, né, você está fazendo isso? Quem te constituiu juiz sobre nós? Só que eles rejeitaram Moisés e Deus veio e levantou Moisés, né, juntamente com Jesus Cristo, para tirar o povo do Egito. Jesus também, ele veio até nós como nosso libertador e o povo dele, né, rejeitou. E falou, com que autoridade? Né? Jesus falou, oh, como eu queria ter reunido vocês, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não reconheceram o tempo da visitação. Então, também o povo hebreu, eles não reconheceram Moisés como seu libertador. Talvez Moisés também não estivesse preparado, porque Deus tinha que trabalhar ainda com ele, porque ele estava agindo ainda na força própria. Mas o povo também teve a sua parcela. Ao rejeitar Moisés, eles cumpriram mais 40 anos de cativeiro. Embora que o Senhor já tinha avisado que eles iam mesmo ficar 400 anos, né, cativos no Egito. Mas o fato de Deus ter avisado não exclui a responsabilidade de Moisés, que se antecipou ao chamado, e nem a responsabilidade do povo, que rejeitou a ele, né, mesmo quando ele queria ajudá-los. Enfim, as coisas de Deus não são tão simples como a gente pensa, né? E, às vezes, ele fala para você, o seu chamado é este, e você quer ir numa linha reta, direto ao ponto. Mas o Senhor fala, peraí, é lá que eu vou te levar. Mas antes eu vou dar muitas e muitas voltas com você, porque eu preciso te preparar. Porque se o vaso não está preparado pelo Senhor, quando Deus coloca no vaso a unção para que o vaso, então, atenda aquele chamado, o vaso vai se quebrar, o vaso vai se partir, não é? Às vezes, por exemplo, se Moisés tivesse sido levantado naquele momento, né, como líder de Israel, naquele primeiro momento, conforme ele pensou, ele ainda estava cheio de orgulho, ele ainda se achava o todo-poderoso do Egito, porque ele era muito poderoso no Egito. Mas Deus queria quebrar, né, todo o poder de Moisés, toda a capacitação própria, todo o ego dele. Deus queria esvaziar Moisés para, depois de 40 anos, encher Moisés com a unção apropriada para enviá-lo como libertador, né, como resgatador de Israel. O próprio Jesus, né, quando ele desceu da glória, Deus também fez com ele o mesmo processo. Ele também teve que se esvaziar de si mesmo. Ele abdicou de ser Deus, de todo o poder, de toda a capacitação como Deus, para se tornar como um de nós, né, para vivenciar a nossa experiência e aí sim, não é, ressuscitar, e agora ele vai voltar para terminar, né, o que foi começado. No terceiro dia, né, tem um texto em Oséias que fala, no terceiro dia eu vos libertarei. Então, esse foi o terceiro dia do povo, no deserto, antes de entrar na terra prometida. E o nosso terceiro dia? O nosso terceiro dia foi o terceiro dia quando Jesus ressuscitou e abriu o caminho para nós, porque nós vamos para a nossa Canaã celestial através do caminho que ele abriu no terceiro dia. E foi no terceiro dia que também o povo liderado por Moisés, né, 120 anos. Primeiro dia de Moisés, 40 anos no Egito. Segundo dia de Moisés, 40 anos em Midian, sendo esvaziado. E o último dia, terceiro dia de Moisés, mais 40 anos. E aí sim, o povo estava pronto
para entrar na promessa de Deus. Moisés não entrou na terra prometida terrena. Ele entrou, vazou direto para a terra prometida celestial, não é? Ele já entrou na Canaã celestial. Então, Moisés é muito similar. Assim como ele disse, Deus vai enviar um profeta semelhante a mim. Não é? Ele foi semelhante a Jesus, ele foi guiado por Jesus e ele teve esse mesmo ministério de libertador, de tirar o povo do cativeiro para a liberdade. E tirou através do sangue do cordeiro aplicado nos umbrais da porta, que livrou eles do anjo da morte no Egito. Assim também, não é? Jesus, ele nos tira do Egito, que é o mundo. O Egito é símbolo do mundo, o Egito é símbolo de morte, eles cultuavam a morte, e o Senhor nos tira da morte para a vida, não é? Com a promessa de que vamos entrar na Canaã celestial. Mas quando saímos do Egito, temos ainda aí os 40 anos de deserto à nossa frente, que é quando Deus vai sondar o que há nos nossos corações, né, e fazer a obra em nós, para que então nós possamos realmente herdar a terra que mana leite e mel, a Jerusalém celestial, né, as bênçãos de Deus, a nossa vida eterna na glória. Então, como eu comecei a dizer, né, são duas histórias bem parecidas. Jesus também foi rejeitado, aquela coisa toda que Moisés passou. Mas é interessante que Moisés, ele não desistiu do chamado dele, tanto que ele foi atraído para a sarça. E é isso que eu quero ressaltar nessa mensagem. Ainda quando, né, você recebe o chamado de Deus, você recebe a promessa de Deus, mas você tem que entender que Deus ainda vai trabalhar na sua vida. Você tem que receber aquela unção necessária para você cumprir o seu chamado. E isso envolve os 40 anos de deserto. Se você se apressar, como fez Moisés, né, que veio a ideia dele de ir libertar os irmãos, e ele foi pela ideia dele e deu tudo errado, porque ele passou à frente do tempo de Deus e ele não estava fazendo da maneira certa que Deus queria que ele fizesse. Porque a maneira certa envolvia Moisés ir só com um cajado na mão, não é? Sem arma, sem nada, só confiando no Senhor. E ele teve que passar por todo aquele processo de fé, enquanto o faraó resistia, e Deus, então, foi glorificado através de todo este processo, né? Que foi acontecendo. Ele teve que confrontar Faraó, ele teve que perseverar até que o Senhor derrubasse Faraó. Assim também nós, com o nosso chamado, né, nós vamos encontrar Faraó pela frente, nós vamos encontrar os portões de ferro, as trancas de bronze, mas nós não podemos desistir, porque vai chegar um momento em que Deus vai derrubar esta barreira e nós vamos passar para o lado de lá e vamos cumprir o nosso chamado e também alcançar todas as promessas de Deus. Se não desistirmos, como diz a palavra, né? Se perseverarmos até o fim. Então, hoje, essa é a minha mensagem para mim, para vocês, ok? Ainda que pareça que tudo foi frustrado, que nada deu certo na sua vida, que tudo aquilo que Deus falou que um dia você ia ser, era tudo falsa profecia. Não é não, não é? E eu já falei para vocês, o seu chamado, como é que você discerne? É justamente de onde Deus te tirou, aonde Deus te deu uma vitória, ok? É que Ele vai te usar para dar para outras pessoas essa mesma vitória e ensinar esse mesmo caminho. Então, Moisés, ele era poderoso no Egito, em palavras e obras. Mas quando ele foi ser usado por Deus, Moisés também, ele era poderoso em palavras e obras diante do Senhor, ok? Deus fez coisas tremendas a partir, né, através da vida de Moisés. E Moisés é um daqueles, né, que não se viu o corpo dele, não se sabe aonde foi, né, o corpo de Moisés, e ele voltou no Monte da Transfiguração. Bom, foi totalmente diferente, né, tudo que aconteceu com Moisés, mas Deus tem algo diferente para cada um de nós. E o processo vai ser sempre esse,
ok? E eu fico falando, Senhor, né, apressa, me prepara depressa para que eu possa cumprir o teu chamado na minha vida. E você vai tendo, né, pequenas coisas ao longo do percurso. Moisés também era líder em Midian. Até em Midian, né, ele era considerado um líder. Mas não era o total daquilo que Deus tinha para ele. Né? Vai chegar o tempo em que realmente, né, você vai alcançar toda a plenitude do seu chamado, se você não esmorecer, se você não perder a fé. Amém? Bom dia para vocês que chegaram, né? Depois que a gente já tinha começado a mensagem, vale a pena depois eu vou mandar no Facebook. No Facebook não, vai postar no Facebook, eu vou mandar para você no WhatsApp, se você quiser, anota meu WhatsApp que eu te mando, é o 32 99195 9489. Você vai também me adicionar no seu WhatsApp para você receber notícias da Irmã Maria, que eu cansei de chamar ela de Irmã Maria, vou chamar ela pelo nome dela mesmo, que eu acho que ninguém lá do país da onde ela é refugiada vai me achar, vai ouvir esse programa aqui, outra língua diferente. É a irmã Francisca com seus 2 filhos. Esta semana que passou, Deus usou ela para curar, né? Em nome de Jesus, a mãe da Púdia, que está ajudando, ela está sendo um elo para que ela seja introduzida nessa nova vizinhança. São todos hindus. E esta mulher que foi curada pela oração dela, ela adora 25 deuses e tem todos eles, altares para eles dentro de casa. Essa mulher cultua esses deuses. E essa mulher estava doente, não tinha cura para ela com os médicos. E ela aceitou a oração em nome de Jesus e ela foi curada. Agora, no dia 23, a nossa irmã Francisca vai promover uma festa de Natal. E nós já estamos preocupados com a quantidade de pessoas que vão comparecer, porque as notícias de um Deus poderoso, de um Jesus que faz milagres através da vida dela, está se espalhando, né? Então, estamos para ter uma grande colheita. Talvez tenha chegado a plenitude do tempo para ela ali na Índia, de realizar essa grande obra. E aí, depois disso, eu creio que Deus vai permitir, né, que a gente traga ela para o Brasil para desfrutar, né, dela e de seus filhos aqui no Brasil. Bom dia, Carlota, Cassimira. Bom dia, Valdemir. Minha irmã Marilda que entrou também aqui, já sumiu ela aqui, né? Que bênção todos vocês aqui com a gente. Solange. Gente, então a mensagem de Atos era esta. Agora nós vamos entrar no estudo do Natal. Mas olha bem, nós já temos tão pouquinho tempo, será que vale a pena entrar no estudo do Natal? Bom, essa mensagem de Atos, você pode ir lá, você continua lendo, que você vai ver ainda mais coisas aqui, né, interessantes. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, Moisés, ele fala assim com o povo hebreu, no verso 37, Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos, suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Por que Moisés não falou, Deus, né, vai levantar entre os nossos irmãos? Ele também não era hebreu? Por que ele não falou que Deus ia levantar entre os nossos irmãos, mas ele disse assim, Deus vai levantar entre os vossos irmãos, como se o povo hebreu não fosse o povo dele, não é? E eu estava pesquisando isso hoje de manhã, mas eu não consegui, não deu tempo, né? Porque quando me chamou a atenção esse detalhe, não deu tempo de eu fazer a pesquisa para encontrar, né, o que poderia ser isso. Eu olhei em outras versões, olhei em versão em inglês, várias outras versões, todas as versões vão dizer esta mesma coisa. Quer ver? Esta versão que eu estou aqui da NVI, diz também, Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Seus irmãos? Deveria ser nossos irmãos, porque ele também, não é? Era um hebreu. E ele se excluiu como se ele não fosse um hebreu. Não entendi por que isso, né? Mas é muito interessante. Se você descobrir, você me fala. O normal seria ele se incluir como hebreu.
não é? Vamos buscar a revelação do Espírito com relação a este ponto também. Bem, não vai dar, gente, para a gente prosseguir no estudo do Natal hoje. Definitivamente, nós vamos deixar para quarta-feira. Eu vou prosseguir no estudo do Natal. Ontem eu vi o testemunho da nova ministra dos Direitos Humanos. Quer ver? Estava até com isso anotado aqui. A Damares Alves. Ela é pastora, advogada, ministra dos Direitos Humanos, Família e Direito da Mulher. E ela deu uma entrevista que você pode ver no YouTube, e muito, muito interessante. Ela é uma pessoa muito centrada, a pessoa ideal mesmo para assumir esse ministério, né? Foi, assim, uma escolha de Deus. Ela era secretária do Magno Malta, na Câmara, né, no Senado. Ele era senador, exato. Bom, e uma das coisas que ela disse, né, que ela foi abusada dos 6 aos 8 anos de idade por alguém ali da parentela. E ela, então, um dia subiu na jabuticabeira do fundo do quintal com um veneno na mão, prontinha para se matar, porque a pessoa que é abusada, ela quer morrer, porque ela sente tanta culpa. E ela com 6 anos de idade, ela já pertencia a Jesus. Então, ela falou, bom, agora eu perdi minha salvação, porque a pessoa que abusou dela ainda falou assim, você é culpada, você que me seduziu. Falou isso para uma criança de 6 anos de idade. E ela realmente foi abusada a ponto de ser ferida fisicamente, porque é uma criança pequena, né? Como que vai ter relação sexual? E ali estava ela prontinha para se matar, né? Porque ela julgou que ela não tinha nem salvação mais diante do Senhor. Quando ela viu quem debaixo da jabuticabeira? Jesus, o próprio Senhor. Não foi uma sarça ardente, mas Jesus estava ali debaixo da jabuticabeira. E ele subiu e foi assentar lá onde ela estava, não é? E com a presença do Senhor, ela desistiu da ideia, né, de se matar. E hoje o Senhor finalmente a levanta, né, no seu chamado maior para defender a família, os direitos das mulheres, o direito das crianças, porque ela também é uma defensora dos indígenas, das crianças indígenas, né? Ela chegou a adotar, ela tem uma filha que é índia realmente, porque os indígenas, né, de algumas tribos ainda praticam aquela coisa de quando nasce, por exemplo, gêmeos, eles matam uma das duas crianças gêmeas. Quando eles não enterram viva a criança, eles enterram crianças vivas. Se a criança nascer com qualquer defeito físico, eles enterram viva a criança. E ela tem batalhado, né, contra isso. Enquanto a FUNAI, não é, de uma maneira geral, impede a entrada dos missionários, impedem a ação dos missionários para tentar fazê-los entender que eles não podem matar as crianças. Não, o governo diz não, né? Os antropologistas, você não pode interferir na cultura do povo, você não pode interferir na cultura do povo, e eles podem continuar matando as crianças e enterrando as crianças vivas. Então, Damares, ela luta contra isso, ela não concordou contra isso, ela também luta contra a sexualização das crianças nas escolas. As crianças estão sendo totalmente confundidas. Elas, né, quando com 6 anos de idade entram na escola, elas são expostas a um ensino absurdo, né, que elas podem escolher entre 70 opções de que sexo elas querem ser, ao ponto delas poderem escolher os animais para amar e não pessoas humanas, né? Minha irmã comentou que na Universidade de Brasília, né, tem uma pessoa que ela vai na aula na universidade vestida de cachorro, porque ela decidiu que ela vai ser um cachorro. Olha o espírito de confusão, né? Isso é confusão espiritual, coisa terrível mesmo. E agora nós temos esta pastora, advogada, uma mulher que entende do que está falando, e ela vai acabar com esta podridão nas escolas em nome de Jesus, não é? Vai livrar as nossas crianças desta estratégia tão maligna, né, de destruição. Isso é tão grave que lá nos Estados Unidos, né, que eles adotaram essa ideologia de gênero na escola, eles já se arrependeram e, né, os médicos pediatras, a organização maior dos médicos pediatras, condenou, entrou na lei para que não se ensine mais sobre sexo para as crianças na escola.
né? Não se ensine mais sobre ideologia de gênero, a não ser, talvez, né, quando são maiores, e também não é ensinar desta maneira equívoca, né? Ela também é contra o estudo, ensinado religião nas escolas. Não se pode ensinar Bíblia, mas em vez de ensinar a cultura africana, eles estão ensinando a religião africana, ensinando as crianças a adorar os orixás, os demônios adorados na África. E ela vai intervir em tudo isso, então nós temos que orar. Senhor, abençoa a pastora Damares, abençoa cada ministro que está sendo colocado lá em cima, Senhor. Abençoa o Bolsonaro, abençoa a saúde dele, a família dele. Senhor, guarda com as tuas mãos poderosas este projeto de restauração do Brasil, Senhor. Nós te agradecemos por esta chance, mas, Senhor, toca nos intercessores, toca na igreja brasileira, toca nos brasileiros, Senhor, para que eles orem, para que eles agradeçam a Ti, mas para que eles, Senhor, eles possam vigiar sobre este projeto em oração, para que o inimigo não venha interferir, porque tudo que ele quer é destruir. Nós invalidamos toda a estratégia do mal. Obrigada, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa a vida de cada ouvinte, abençoa aqui a cidade de Juiz de Fora, abençoa cada governante, Senhor, que está sobre nós. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Fiquem na paz, queridos, até quarta-feira. Amém? Pai. Bye, bye.